Sejam muito bem-vindos ao Donos da Bola no Rio de Janeiro, que hoje está ensolarado. Hoje é dia de futebol na sua televisão. Hoje à noite tem Campeonato Carioca com um jeito Band de fazer. Ah, GV, mas eu queria futebol amanhã na Band, na televisão. Tem também. Ah, GV, mas eu queria quinta-feira. Tem também. Ah, mas eu queria assim. Não, sexta também você tá forçando, né? Porque o pessoal tem que respirar. Não, senão a gente morre. Campeonato Carioca, o pessoal tem que respirar. Né? Nossa equipe, produção, gramado tem que respirar. Então você vem aqui com a gente até 1h da tarde, que você sabe que o Donos da Bola é o quê? Ó. É o temperinho do seu almoço. O temperinho, é o molho do seu almoço. É o nosso programa diário, de segunda a sexta, meio-dia. Bom, a gente vai falar muito de Flamengo, é óbvio, porque joga mais. Ó, o Bangu do Jorge Varela e do Felipe Maestro, 7 pontos em 9. Ó, abre o olho, hein? Abre o olho, na tela da Band, abre o olho. A gente vai falar de Fluminense, a gente vai falar de... Tá dando um negócio de caô do Vasco aí, hein? Tá dando um negócio de caô do Vasco aí, Clebinho. Clebinho da Shopee. Tem o Clebão e o Clebinho. Você gosta, né? Tá danado. Você gosta, seu danado. Então vambora. Então vamos pra enquete. Vamos pra enquete do dia. Bota na tela aí, Bete Richa. Ai. Eu não vou dar boa tarde pra ele. Boa tarde, jovem. Tá bom aqui. Não tem sua música, não? Ah, tá. Ah, tá, minha musiquinha. Pedrinho, se tu esquece minha musiquinha, tu vai ver só. Tu sabe aquela que não pode mais, né? Dá bola, bebê. Você não tem intimidade, tá? Não tem? Você não tem intimidade. Boa tarde, boa. Fala, Carlito. O meu bigodão que deu um susto na gente, né? Mas graças a Todo Deus. mundo arreando uma fase, cuidado, hein? Não, tá difícil. Boa tarde, um beijo especial pra galera que tá em casa. Flá deveria escalar os titulares hoje, já pra chegar no azeite sábado? Cara, na minha opinião, sim. Se quer brigar pelo campeonato. Aí tu fala que é o malvadão. Eles vão botar o malvadinho hoje. E a equipe do Bangu não tá pra brincar, não. Muito bem. Amêndola, é uma faca de dois legumes, como diria nosso amigo João Vidal. Sim. Arrebenta o bico da chaleira! Que loucura. Olha aqui, porque o João, ele é compositor. Isso. E tem um compositor ou intérprete, me faltou o nome, ele me falou que usa esse grito de guerra. E ele repete aqui, então a gente está homenageando. Dois legumes. Vamos poupar, porque o Palmeiras tem Dudu, Veiga e companhia. Ou vamos botar o time titular para rodar, para chegar no azeite, como diria Gerson, o Marcão, pai do Gerson. Top do stop. Beijo pro Marcão. O que o senhor faria se fosse treinador do Flamengo? Boa tarde pra você, boa tarde, Carlito. Amêndola. Boa tarde a Você todos. tá bem, Amêndola? Tô melhorando, graças a Deus. Deu um abraço nele ali. Não dá susto, não. Não, nem em mim, Não pô. dá susto, não. Flávio tava... Foi difícil. Tá Foi bem complicado, já, hein? Já tá bem, tá tudo bem. melhorando. Nas revistas de A Luísa fofoca. que ficou apavorada, né? Coitada, foi O Flávio passou mal almoçando esses dias com a namorada. Teve uma Ficou convulsão. um pouquinho... Ah, tem que falar a verdade. Eu tô aqui tirando o peso, passou mal um pouquinho. Não. Teve uma convulsão. Ficou no chão. Se tortou todo. Nada foi. disso, cara. Foi, Eu falei, tá difícil. repreendido que Foi ele tá aí. difícil. Mas já estamos recuperados, Ah, vou te falar, isso foi a entidade que ele recebeu. Vai. Como é que é? Remido no sangue do cordeiro, né? Tá lavado e remido no Isso. sangue do cordeiro. Amém, mas agora de volta já às atividades, Mais com calma. importante, gente, foi direto pro hospital da Unimed, fez todos os exames. E tá tudo bem. Tá tudo certo com o bigode, pra continuar ensinando o sol como você brilha aqui todo dia. É isso aí. Só uma dorzinha aqui, outra ali, mas daqui a pouco estamos 100%. Vai, agora que você teve o expose seu Exato, aqui no total. ar, você conta pra gente o que você Foi acha. bom demais. Se o Flávio deveria escalar os titulares. Sim, GV, eu acho que não. Eu acho que não, porque o jogo do final de semana vale título, vale taça. Tudo bem que o jogo de hoje pode credenciar o Flamengo a ser primeiro colocado, a não perder a liderança. Hoje é que dia? Hoje é terça, Porra, o outro jogo é quando? sábado. Sábado à tarde, 4h30. Mas aí tem uma viagem ainda pra Brasília bem, irmão, e mas- tudo mais. Os caras só jogam futebol. Eu sei, mas eu acho Se é o que... Jorge Jesus, o que ele fala? Descansar é... Mas aí também, essa questão do Jorge Jesus, é bom a gente frisar que daquele time lá de 2019, o time ideal, se eu não me engano, jogou só 9 jogos. Os outros jogos tinha uma ou outra mexida no time titular. Então aquele time principal mesmo não jogou tantas vezes assim. Eu acho que ele, no meu ponto de vista, ele tem que mexer, ele tem que alterar. Mas você não acha que dá tempo de recuperar? Ainda mais eu acho que dá, Carlinhos, mas aí tu com vai a jogar. ciência que tem Sim. hoje, com a fisiologia. Mas aí você com vai tudo. assumir o risco de jogar num gramado que, pra mim, o gramado de Volta Redonda, ok, mas... Não, o campo tá maravilhoso. Mas aí, Eu fui hoje, jogo a lá. gente não sabe lá como é que tá, se tá chovendo ou não.
Gramado pesado, pode ter o risco de lesão. Aí você perde um Arrascaeta pro jogo contra o Palmeiras. Cara, o risco você tem desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Eu sei, mas aí podendo evitar, né? Podendo evitar, eu acho que nesse sentido... E o Bangu vai pra cima, tá? Vai pra cima e o Felipe Maestro Fluminense tá só indo embora. Aí depois não pega mais. Não, o Flamengo ganhando hoje, tá tudo embolado ainda. O Fluminense continua com 7. porque o Fluminense tem um jogo a menos, né? Daqui a pouquinho a gente vai botar a tabela aqui pra você ver com a gente, ver o perigo que o Vasco corre se quiser botar time reserva amanhã. Então, assim, fiquem ligados que isso aqui hoje tá completão. Sabe aquele x-tudo que a senhora come à noite? Bota mais bacon aí, bota mais ovo aí. Bota ovo de codorna, batata palha, cenoura, beterraba, o dogão. Entendeu? O povo bota agora purê de batata dentro, carne moída. Queijo ralado. É tudo. Esse programa hoje tá x-tudão. Inhame, inhame. Bom, já que a gente falou de Flamengo, ela que é especialista no malvadão, já tá pronta para entrar com a gente, Tati Tavares. A minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que o Flamengo muito provavelmente não vai com força máxima. Mas eu quero saber se vai o malvadinho, o malvado, o malvadudo ou o malvadaço. Boa tarde, Tati. Oi, GV, Carlinhos, Flávio, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, vai o malvadinho, mas com a presença de um malvadão. Vou explicar para você. Hoje tem Flamengo e Bangu, transmissão aqui na tela da Band, a partir das 9 horas da noite. Jogo aí pelo Campeonato Carioca. Flamengo é o líder no momento com 10 pontos, tem um jogo a mais, mas é bom ficar de olho, como o Carlinhos disse, Fluminense logo atrás. É complicado, tem que vencer para se manter ali em cima. O time será formado por garotos da base, comandado pelo técnico Mário Jorge, que é o treinador do Sub-20, comandou também o Flamengo contra o Audax naquela primeira rodada, que era a quinta rodada que foi antecipada, né, na estreia do Campeonato Carioca. Ele retorna então porque Vitor Pereira e os principais jogadores ficaram no Rio de Janeiro, focados, como o Flávio disse, no duelo da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, que acontece no sábado lá em Brasília. Só que tem uma novidade. O zagueiro Rodrigo Caio pode ser titular hoje, ele que não joga desde julho, desde o dia 10 de julho, a última partida do Rodrigo Caio foi pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, derrota, inclusive um gol contra do Rodinei na Neoquímica Arena. Então o Rodrigo Caio voltando hoje, depois de 6 meses, ele que está se recuperando, né? No caso, está recuperado de uma lesão no joelho, mas o Vitor Pereira explicou um pouquinho da situação do jogador. A torcida do Flamengo cobra bastante a situação do Rodrigo Caio, porque ele tem lesões recorrentes no joelho, ele melhora, volta a jogar 2 jogos, acaba sentindo o joelho, volta para o departamento médico. Então, na última vez que isso aconteceu, o departamento médico do Flamengo escolheu fazer uma recuperação mais longa. Ele fez cirurgia também, então agora ele está voltando. Vamos ver se agora vai, mas vamos ouvir antes o Vitor Pereira explicando a situação do jogador. Ainda não o vejo nas condições ideais, mas provavelmente, como nós conversamos esta semana, e ele me disse a mim, provavelmente está-lhe a faltar jogo e agora necessita de jogo para dar o passo em frente, para se esquecer um bocadinho da lesão antiga e para também, com a qualidade que tem, a qualidade dele é indesmentível, não é? Toda a gente a conhece, é um jogador de qualidade, um jogador de grupo, um jogador com um espírito de grupo, um jogador que é líder também, e que só precisa de estar ao nível competitivo que lhe permita ajudar a equipe. Então, Rodrigo Caio, GV, recuperando o ritmo de jogo, e o Flamengo também pode ter mais uma surpresa, né? O torcedor, o meia atacante Lohan, de 16 anos, ele pode hoje fazer o primeiro jogo como titular, né? Já jogou contra o Audax, mas seria aí a primeira partida dele como titular. 16 anos, terminou a temporada de 2022 como artilheiro do Sub-17, com 17 gols, então fica aquela esperança. Hoje o Flamengo deve ir a campo com Matheus Cunha, Wesley, Rodrigo Caio, Cleiton e Marcos Paulo, Igor Jesus, Everton e Lohan, e lá na frente Thiaguinho, Verton e Mateusão. Mas, como você disse, bom ficar de olho no Bangu também, porque 3 jogos e nenhuma derrota, empatou, né, com o Boa Vista, venceu o Resende e a Portuguesa, então o Bangu na 3ª posição, representando bem aí as equipes de menor investimento, e o Flamengo poupando os jogadores, pensando aí na final, né, na decisão, no caso da Supercopa do Brasil, sábado contra o Palmeiras. Volto com você. Muito bem, Tati Tavares, aquele open bar de informações. Tati, qualquer novidade,
você grita, que agora você tá com moral pra caramba, que eu tô sabendo aí. Tá? Triplicou o salário na Band, renovou 15 anos, tá voando mais do que avião da... Aí, é rica! Eu queria era ter o seu salário, GV. Não, e ali, olha os acessórios novos ali. Tá cheio de pé, colar de pérola. Uma aliança. Eu quero saber que aliança é essa aí. Tá com muito. Eu tenho esse anel há anos e o Carlinhos fala disso há anos. Ele não percebeu ainda. Ele tá desatualizado, ele é cringe. Beijo, Tati! Tamo junto, beijão, obrigado. Flávio Amêndola, seguinte, o Flamengo, né, alternativo, mas esse menino Lohan, não é toda hora que o senhor, que a senhora vai ter oportunidade de vê-lo jogar. Porque a hora que vier o Malvadão, aí tem Bruno Henrique, que daqui a pouco tá bom, Gabigol, Pedro, Cebolinha, Marinho, um monte de gente. Esse moleque brilhou na Copinha com 16 anos e à noite vai estar na tela da Band pra você acompanhar de perto com 700 câmeras. Então vou jogar pro Flávio Amêndola, que subiu da base há pouco tempo, agora ele já tá entre os profissionais, e vai trazer pra gente. Fala do Lohan que a Tati destacou pra gente, Amêndola. Esse moleque é fenômeno, é fenômeno. A gente fala muito de Matheus França, Vitor Hugo, que são dois garotos criados na base do Flamengo. Também. Estarão em campo também. Mas o Lohan, ele é muito jovem ainda. No meu ponto de vista, vai ser a próxima venda estratosférica que o Flamengo vai fazer. Concordo. É um garoto que tem velocidade, personalidade, físico, porte físico, ele é alto, ele é rápido, sabe finalizar. Ele entrou um pouquinho na estreia do Flamengo contra o Audax, não deu pra gente ver muito dele no profissional, mas hoje, começando o jogo, a gente já vai ter uma ideia melhor do que ele pode proporcionar para esse time. E eu acho, no meu ponto de vista, vai chamar responsabilidade. É da característica dele, por mais que seja novo, chamar responsabilidade. Então eu acho que é uma oportunidade, como você disse no início do programa, para a garotada do Flamengo voltar a entrar nos holofotes. Porque a gente sabe que quando joga o principal... Daqui a pouco esquece, aí é força máxima, então, é a cavalaria. Assim, você precisa ter esse tempo, você precisa desse período e dessa minutagem para essa garotada, para quem sabe lá na frente, precisa contratar um substituto para Arrascaeta. Por que não botar o Lohan? Por que arrascar logo a Arrascaeta? Porque ele é o diferente, né? Não tem jeito. A gente viu ele jogando de pertinho ali no Maracanã. Não, eu não tô falando, só tô falando da bola. Você viu qual jogo? Bola. Do Flamengo ou das Estrelas? Não, eu vi o jogo do Flamengo agora, contra o Nova Iguaçu, que ele entrou no segundo tempo, foi muito bem. Então, eu vou te dar uma bolada, seu filho da mãe. Eu vou te dar uma... Você viu que eu não falei nada, não, ele beleza. tava tentando me levar pra lá, viu, né? Vai voltar nossas apostas ou não? Não, mas vamos... O Link jogo falou grande. pra mim assim, vou acabar com o meu salário. Como diria João Guilherme, 63 gramas ou quilos de alcatra limpinha. Aliás, daqui a pouco vou falar um negócio de João Guilherme legal daqui a pouco. Eu vou botar uma sonora do Vitor Pereira, uma entrevista, né? O Vitor Pereira falando, porque como o Carlinhos acha que tinha que ir com o time titular, eu acho que vale. Depois eu devolvo pro Carlinhos para ele analisar. Vamos ver o Portuga falando. É uma semana importante para nós porque uma final aproxima-se, não é? E nós vamos ter que a preparar bem. Próximo jogo, provavelmente um misto, provavelmente alguns da primeira equipa, alguns da equipa abaixo da nossa, porque nós acreditamos neles também. E aí, Carlinhos, concorda com o VP? Cara, eu concordo em partes, porque assim, foi como a gente estava falando aqui antes, se eu fosse treinador, eu botaria o time principal, até porque dá tempo de descansar. Ainda mais que a estrutura que o Flamengo tem, eles conseguem antecipar qualquer tipo de problema que o jogador vai ter. Então, assim, não pode abrir mão do Campeonato Carioca, na minha opinião. Você já jogou o Campeonato Carioca? Você já foi campeão carioca? Já, 2004. Então, não é muito legal ganhar um Campeonato Carioca? E é ruim perder também. Exato. É legal ganhar e péssimo. E outra coisa, perder o Carioca gera uma pressão absurda. Sem dúvida. Pra ele, então... Que ainda mais que ele... Desses todos que o Flamengo disputa, agora sábado, né? A Supercopa do Brasil, o Carioca, o Mundial, que tem o Palmeiras no início de fevereiro, e 21 e 28 de fevereiro a Recopa Sul-Americana. Qual que é o mais difícil, qual que é o mais fácil do Flamengo? Cara, aí vou te falar, não tem jogo fácil. Quando se trata de final, né, as coisas complicam muito, não existe favorito. O Flamengo tem... Qual tem mais chance, então? Eu acho que, assim, o mais difícil para eles vai ser o Mundial, porque a semi já é ruim. Ainda mais o campeonato sendo em Marrocos. Agora, contra o Palmeiras também não vai ser fácil. Talvez a Recopa, eles tenham uma chance maior de ser campeão. O Del Valle perdeu muita gente daquele time que ganhou. Exatamente. A Sul-Americana, foi muita gente embora. Não, foi muita gente embora. O time tá todo desmontado e, assim, tá começando um novo processo. Del Valle bom aquele suquinho também, né? Aquele suquinho, mistura com... O Del Valle... Aí tu mistura o Del Valle com o quê? O Tio Guerre.
Qual you get? Ah, depende do dia, da É, porque tarde. você mistura com tudo, né? Você é o open bar de tudão. Nunca vi isso. Bigode! Ô, Andrezinho ali, amo. Vou replicar a pergunta. Qual o mais tranquilo e qual o mais complicado pro Flamengo desses 4 títulos que o Flamengo tá disputando? Eu tô com o Carlinho. Eu acho que o Mundial de Clubes, sem dúvida, não só por jogar lá no Marrocos, mas a possibilidade de enfrentar um Real Madrid, ela é, no meu ponto de Então, vista... mas pra pensar no Real Madrid... Tem que passar pela... Até e não vai porque ser vários fácil. times que ficaram pensando no europeu... Não passaram da não passaram semifinal. da semi. Inclusive o Al Hilal, que vai enfrentar o Wydad Casablanca, pode não ter o Michael. O Michael saiu nesse final de semana Coitado. com dores na panturrilha. Chorou. Bastante. O Al Hilal disse que é uma lesão leve, mas ainda não sabe se vai ter o Michael para esse jogo Pô, contra mas o Wydad. ia ser um enredo maneiro, Michel, contra o Flamengo, se passasse, né? Maneiro até Vou te certo falar, ponto, né? eu não sei se esse time do Al Hilal ganha desse time de Marrocos, não. Não, vai ser jogo duro, Vai no ser- meu ponto de vista. Vai ser Esse jogo time duro. tem 6 jogadores daquela seleção que Sim. fez a Dos Copa. 6, 2 não eram titulares, Sim, mas entraram no decorrer do jogo. Mas assim, é... fizeram a campanha histórica do E ainda Marrocos tem e, outro assim, porém. e eles estão com uma confiança... O treinador Eles do estão Wydad tomando Casablanca, forte virão. antes da Copa, era o Regragui, que foi o treinador da Era seleção ele, o marroquina. Calvo? Ele que fez mais ou menos a espinha dorsal desse time. Carlinho, Tá rindo de quê? porque a gente sabe que o Mundial é no Marrocos, certo, André? E não vai ser em Casablanca, apesar Nem do Wydad Marrakech. Casablanca. Nem Vai ser em Marrakech. Tanger e em Rabat. Ah. Você prefere jogar em Tanger ou jogar em Rabat? Eu prefiro enrabar sempre. Muito bem. É menos quente. Tanger tem um calor muito forte em Tanger. Amigo meu marroquino, porque ele mora em Pergunta Marrakech. isso, Flamengo. É igual o Carlinho, vive pra lá de Marrakech, porque Rabat é depois de Marrakech. Não, e Carlinho tá aqui? sempre pra lá de Marrakech. Pergunta pra ele se ele prefere. Eu vou com o relator. Tanger é legal também, pô. Não, mas eu Tanger, jogaria depende. lá, mas eu prefiro nesse local aí que o Carlinho falou. E você prefere o quê? Eu não jogo, só apresento. Olha aqui, pergunta. Rodrigo Caio volta depois de muito tempo, Carlinhos. Se voltar bem, continua brigando por vaga em 2023? Porque tem Fabrício Bruno, Cara, tem Davi Luiz, tem Léo Pereira, Pablo. GV, de verdade, eu torço muito para que esse garoto não se machuque mais. Porque assim, se ele tiver uma sequência, se Deus quiser ele não ter mais nenhuma lesão, ele pra mim é o melhor zagueiro, não é do Flamengo não, do Brasil disparado. O Rodrigo Caio. Ele tem muita qualidade. Assim, ele é magrinho, cara. Ele me lembra o Mauro Galvão. Esse moleque, ele joga de terno. E E assim, é um moleque gente boa, né? o moleque gente boa. E assim, às vezes o torcedor, essas imagens tristes aí me incomodam muito, porque a gente sabe como é difícil se machucar. A gente sabe como é difícil se recuperar. Então assim, eu sei o preço que ele paga todo dia para poder treinar, para poder estar em campo. Tem que chegar 3 horas antes, tem que ir embora 2 horas depois. Isso não é confortável para quem joga futebol. Então assim, chegar um momento que você está sentindo mais dor do que prazer, eu tenho certeza que já passou na cabeça dele várias vezes em desistir. Foram várias lesões. Então, assim, é um moleque resiliente. Ele bem, ele estaria na Copa do Mundo. Ele bem, ele é o melhor do Brasil. Até a frente do Gustavo Gomes, que o Flamengo enfrenta no final de semana. Ele é o melhor do Brasil. Muito bem. A gente separou uma foto que viralizou na internet. Aí eu faço um pedido pro torcedor flamenguista. Eu sei que internet é meio... O pessoal acha que é terra de Marlboro, mas um pouquinho de carinho com o moleque, que as palavras do Carlinho são exatamente o que acontece. O cara não tá no DM, no departamento Porque médico, quer. porque quer. Ele sofre com a família, ele quer jogar. E o psicológico? Aí essa foto mostra que o joelho dele, que ele é muito forte, né? Sim. O Rodrigo é inflável. Mostra um pouquinho, não é inchado, porque ele já tá recuperado, mas protuberante. Só que tá a Vera pra jogar, né? É diferente desse, por exemplo, o Bruno Henrique tá ali atrás. Você olha o joelho do Bruno Henrique, que não é dessa maneira. Então, isso por conta da cirurgia que ele precisou fazer. E assim, é muito complicado da gente E falar outra sobre coisa, essa questão não é uma médica. cirurgia só que ele fez, não. Algumas, né? São Algumas. várias. E assim, você vê que o Rodrigo, como você bem disse, Carlinhos, ele não é forte, ele não tem aquela pernona, não Tipo tem igual a bração. minha, né? Peraí, né? Calma aí, cara. Tô falando sério, pô. Eu não consigo falar sério, cara. Eu não ouvi, eu tava falando... Ele falando da perna do Rodrigo Caio, que ele falou, ele não tem aquele pernão forte, foi tipo igual a minha. Já foi também, né? O GV, Já foi. O GV falando em off que eu sou um negro maravilhoso, igual aquele nosso amigo lá, o Luiz Roberto. Que negros maravilhosos. Você já foi flor do campo, agora você é tiririca do brejo. deve ser. Mas assim, mas é complicado, assim, eu torço muito para que ele consiga se recuperar e que ele torço consiga muito. ter uma sequência, porque bola, esquece, ele tem, e fora de campo, já tive a quantos anos ele oportunidade tem? de falar com ele, ele é uma pessoa Quantos maravilhosa. anos que ele tem? Ele não tem nem 30, se eu não me engano. Se tiver, 30 no máximo, por ali.
Pega o seu celular, escreve o nome dele, vai aparecer o Não, Wikipedia. quem faz isso é o Aí Romero. você Deixa eu clica olhar. e Vou vê. te falar, se ele não tiver lesão nenhuma, ele tá na próxima Copa. 29 Caio. anos. Olhei aqui já enquanto vocês estão Não, aí. tu olhou dormindo, não, tu comendo recebeu a amendoim. informação no ponto, Eu vem de sou gracinha. telepata. Então, 29 anos, cara. Ele ainda teria... Ele jogando o Pô, ele fino. Esse momento é o momento que a carreira geralmente está E a decolando. próxima Copa não são mais 4, só 3,5. Né? Isso, Porque a Copa exatamente. volta a ser meio do ano. Se ele conseguisse ter um ano como ele teve em 2019, Ele vai um ano ter. que ele teve a Para de- sequência, de tomara, eu torço para que isso aconteça. Segue ele, vovó. Vamos de Aí ele campinho, vai vamos bem. de campinho, vamos de campinho. Bota o campinho, Beto Richa. Campinho na tela do Donos da Bola, pro torcedor flamenguista já se familiarizar com a escalação que muito provavelmente você vai ver na tela da Band, logo mais com o jeito Band de fazer futebol UFC Fórmula 1. Matheus Cunha, bom, hein? Bom goleiro. Bom, tá aproveitando a oportunidade. Marcos Paulo na esquerda, Cleiton e Rodrigo Caio, lateral direito provavelmente Wesley, Igor na volância, Igor Jesus, Lohan, que é o menino que o Flávio falou, e o Everton Araújo. Na esquerda, Thiaguinho. Na direita, o Ayrton, ou Verton, como queiram, né? Que a galera gosta de falar. Então a gente respeita a pronúncia de cada um e um dia a gente aprende como é que é. E no ataque, Mateusão, treinador Mário Jorge. Né? Então, esse é o time do Flamengo. Eu apostaria que vai ser um grande jogo. Porque Também tem o acho. Felipe, tem o Bangu do Filipão, do maestro, do Jorge Varela presida, o time. Não, e o Bangu Varela é- manteve o time. E o Felipe é um cara muito inteligente, joguei com ele. Muito inteligente. E assim, o Bangu já fez uma campanha boa no ano passado. Deixa eu ver, eu gosto dessa escalação até porque o Lohan, ele não fica fixo ali na esquerda. Isso. Ele circula. O Everton Araújo, às vezes, ele vem fazer esse início da jogada, né? Que o João Gomes fazia. Então, assim, o Lohan, como a Mendola falou, ele tem muita personalidade. Então, eu tenho certeza que ele sabe que a chance dele de aparecer, ele vai tomar conta do jogo. Só que o adversário é muito difícil. É isso. Mais tarde, então, tem Flamengo. Só mais um porém. Vai. Na direita, aqui o Wesley, dizem que Barcelona está de olho. Vai por empréstimo para jogar lá no Barcelona. E assim, olha quem tá lá na lateral esquerda. Marcos Paulo. Quem que a gente falou que era para estar com um profissional já? É, Marcos A Paulo. gente já tinha falado Até isso. com a ida do Ramon pro futebol Para grego. você não precisar colocar um Marinho na esquerda. Bota o garoto para jogar. Hoje o pessoal vai ver como é que ele tem qualidade e personalidade. Cardápio do GV pra você. Hoje, 21h10, Bangu e Flamengo na tela da Band. Amanhã, Portuguesa, Lusa da Ilha do Governador e Vasco, 21 horas na tela da Band. Quinta-feira, Fluminense e Boa Vista, exclusivo, 21h10 na tela da Band. E domingão, primeiro super clássico do Campeonato Estadual Maracanã, lotado. 18 horas, mas você sabe que 5h30 o GVzinho já vai estar lá. Olá, boa tarde. Na tela da Band, Flusão e Botafogo. Tô ansioso pra ver o dinizismo contra o castrismo, talvez. O John Texismo. E quem vai fazer esse jogo quarta e quinta? Não tenho a menor ideia. Sou idiota. Carlos Alberto. Vai perder o avião, não? Vai. Não brinca não que isso foi um livramento, tá? Bom, seguinte. E hoje tem de volta o quadrinho dele? Tava com saudade do seu quadro. Pô, mas tá, que, assim, o nível técnico tem que ser lá em cima, né? Que botaram um aí que, graças a Deus, a gente nem... Falei, ó, nem põe que eu não vou falar. Tá cheio de marra, né, cara? Mas, irmão, o quadro é meu, Tá eu que criei. cheio E eu de marra. posso te falar uma coisa? Eu vou pensar se eu vou deixar tu participar hoje. Eu vou pensar. Caiu Pedrinho, na eu vou rede, te tá aí. pedir Caiu pra na rede, separar tá aí. a música do Toguro. Que eu vou falar pra ele em pleno 2023. O cara foi pra lua, o Elon Musk. E você ainda tá vetando o menino? Ele já me vetou do Caiu na Rede. Eu, quando? Eu participei do teu quadro uma vez só. Pergunta pro GV Tá, qual mas foi a esse outra quadro é música. meu. Bota essa vinheta em cima dessa discussão dele e deixa eles brigarem. Joga a vinheta por cima, Beto Richa. Eu sou suspeito nesse de hoje. Quero ver. Ah, eu já, Porque eu já até eu já até eu imagino amo essa pegadinha. esse negro maravilhoso da minha vida que vai aparecer aqui. O que esse homem me deu de bicho, de resenha de vestiário, resenha no ônibus na viagem, nossa senhora! Já até sei que é. O pai da Sayonara, que eu amo também. Esse nível técnico é special. Ele é um mini Benny McCarthy, tá? Mini não. Ali é cabeça com cabeça, tem como. literalmente. Bota na tela, essa meu ideia. Christian. Ó. O Bina...
Melhor que eu tô. Os caras brincam demais. Não, Bota grande, Bessa. Aí, vocês flamenguistas que criam essas nomenclaturas aí. Peraí, cara. Obina, atacante, menino da Bahia, limpava peixe na infância, brilhou no Vitória, no Malvado. 39 anos, 484 gols, 6 títulos, 2 nacionais e 4 regionais. 484 jogos. 168 gols. Hernani, que foi muito bem no Flamengo, o Brocador, bom também demais. moleque bom também, gente boa. 36, ainda joga. 431 jogos, 179 gols, 7 títulos, 2 nacionais e 5 regionais. Carlos Alberto, falando de nível técnico, o Obina melhor que o Eto'o, o Hernani é Brocador. Primeiro que o Obina não é melhor que o Eto'o, tá? Isso é palhaçada de vocês, tá? Mas enfim, o Hernani, ele teve um ano assim mágico no Flamengo, né? Que ele foi artilheiro, fez gol, ganhou título. Mas nessa brincadeira aí, se eu sou o treinador, fico Obina. Então canta, ô, Obina melhor que o Eto'o. Vamos, Flávio. Eu não sou cantor. Obina melhor que o Eto'o. Vou te dar uma... Você não tá... Obina melhor que Eto'o. Você não tá muito... Obina melhor que Eto'o. Ó, já não tá muito bem de saúde. Mas vai ficar, se Deus quiser. Você vai deixar o menino participar? Sabe por que eu vou deixar? Porque tudo que eu falar, ele vai ao contrário. Mas tudo Não, bem. mas dessa vez eu vou com Ah, tu você. vai acompanhar eu o vou com relator? você. Então tá. Até porque, assim, só pra frisar, essa foto aí que pegaram, a do Hernani, comemoração do gol da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que ele sai fazendo isso. Ah, isso mesmo. E essa do Obina aí é do título, agora não sei se foi do título Carioca ou da Copa do Brasil Copa contra do o Vasco. Brasil, Foi da Copa do 2006. Brasil que você tava, né? 2006. Que o Renato Gaúcho deu aquele empurrão no Valdemar. O Ronaldo deu um tackle do futebol americano. Verdade. Pá. Com razão também, né? Mas eu vou no Obina. Eu acho que essa musiquinha do Melhor que eu tô embalou o Maracanã por muitos anos. Tá, mas você sabe que não é, né? Reza a Tu lenda vai que falar sim. que ele é melhor que eu tô? Eu vou te dar uma polada aqui. Se você tivesse jogado no Malvado, quem era o meia que era Picles na sua época no futebol mundial? Tirando os brasileiros. Quando você jogava? Na Europa? É. Pô, tinha vários. Tá, quando você veio pro Corinthians, quem era o cara o meia? Era o Beckham, mas não dá pra rimar com o Beckham. Não, o Beckham não era assim, do nível dos caras que eu vi. Zidane, Pirlo, Del Piero. A galera ia gritar, eu quero é que se dane, o Carlinhos é melhor do que Zidane. Aí ele ia estar aqui, ó. Quero que se dane. Sabe por que eu não ia estar falando isso? Primeiro que eu não tenho nem a pretensão disso. Que esse aí pra mim é gênio. Não, mas ele também não tem, ele entra Não, e ele não é- Se você tivesse vindo pro Flamengo, a galera ia Ia ter cantar. a musiquinha. Como é que é? Eu quero é que se dane, o Carlinhos é melhor do que o Zidane. Mas não veio. Aí vai ficar à vontade. Não, ainda podia ter outra. O Carlinhos apareceu, oi. Entendeu? O Carlinhos apareceu, oi. Mas eu tenho música no Vasco, tenho música no Fluminense, já me conforta o coração. Mas ninguém sabe. Ó, Aí, ó. Essa também seria não, cantada. mas seria tu quer cantada. escutar ela toda? Ó. Ó. Mas ia ter essa aqui, ó. O Carlinhos é malvadão. E o quê? O Carlinhos é malvadão. De novo. O Carlinhos é malvadão. Ah, moleque. Aí, ó. Você lá perfilado. Com a 10 do Flamengo. Carlos Alberto. A sorrisinha lá. Eu E sabia, essa rapaz. torcida é loucura, Carlos E Alberto. ele tá feliz de verdade, porque eu conheço o sorriso dele, Brasil. Aí, ó, lá. Pode deixar ele opinar? Pedrinho, ó, ele vai botar a camisa do Gabigol. Flamengo campeão mundial, ele vai botar. Ai, esse programa é uma várzea. Você não, mas a gente adora. você não falou que queria ter um programa de entretenimento pra Quero. aquelas pessoas Quero. elas voltarem a se dar Quero. bem? Eu acho que poderia. O programa inicial seria Carlos Alberto com o Gabriel Barbosa e De Arrascaeta. Pronto. Ah, eu pego. Um abraço coletivo. Quero Não, saber. mas aí tem que ligar Depois do Mundial. Não, e outra coisa, o meu Mundial já vai fazer 20 anos, tá? Quando eu ganhei o meu Mundial, um tinha 9 e outro tinha 6 anos. Eles E eram se não ganhar o Mundial, tu sabe que tem a volta, né? Né? mas Se não sabe brincar, não desce pro play, bebê. se ganhar também. Não, se ganhar eu vou elogiar, parabéns, e mesmo assim não vai ser melhor que eu, porque o meu já tem muitos anos. Vai que eu tô com ela. Não, tu sabe a discussão que teve ontem aqui? É que você tava em outro planeta. Você tava no hospital da Unimed. Eu não Tu tava tava no aqui ainda. hospital da Unimed. Que se o Gabriel ganhar
o Mundial, ele passa o Zico. Ninguém passa o Zico. Pô, esquece. Foi unanimidade que Ninguém não vai passa o chegar. Zico. O Ninguém. Zico tá em outra prateleira. Em outra Não tem nem prateleira. discussão o nome do Zico. O Gabigol pode ser o maior depois do Zico. Mas se o Zico, Gabigol ninguém- e o Arrascaeta ganharem Mundial, eles passam você. Porque eles vão ter Libertadores 2 e Mundial. Eu tenho Champions League. Vê se vale. O Champions League é peso 2, bebê. Empata. Ah, empatou, Empata. Quanto brasileiro você tem? Brasileiro? É. 3. Aí tem É, mais. tá né? difícil a briga. Bom, Copa do Brasil, 2. Mas Aí, calma, tem que calma. O Flamengo pode ser campeão brasileiro esse ano também. Pode Então ser vou campeão ter da que Copa do esperar Brasil ganhar pra também. te zoar Então tá, isso. então vamos ter Vamos que esperar esperar, tempo vamos pra esperar, caramba. vamos esperar. Mas vou te zoar. Final do ano, Faz pode parte negócio... do... Ó, posso Aliás, falar? fevereiro, dia 12 de fevereiro, isso Que- aqui pode se Tu tornar sabe um- que a gente tem umas apostinhas por Tem, aí, né? mas Hoje calma. eu falei com o João, nosso querido João Guilherme, toca a música. Falamos sobre as possibilidades. João, beijo pra você. Daqui a pouco eu vou dar um recado uruguaio pra vocês. Tem nada a ver com aquele... Nada a ver. Mas é do Uruguai também, não sai daí não, tá? Vou pro intervalo e volto já já. Tananana, tanana. Voltamos com um beijo especial pro Pedrinho lá de Santa Cruz do Sul, que tem 11 aninhos, torce pro Malvadão, tá assistindo a gente, gosta do programa. Pedrinho, ó, beijo pra você, tamo junto. O assunto agora é onde o Pedro vai brilhar muito se ele for pra base do Fluminense. Sabe o quê? Você já também brilhou muito lá. Flávio também, fora O do teu campo. sonho era jogar lá no Fluminense. 1-2. Então tá. Realizei de jogar no Flamengo, mas papai é tricolor, então sempre tive vontade de em algum momento. Não aconteceu, mas eu sou muito feliz com o carinho, inclusive, que o Fluminense sempre dá pra mim. Muito obrigado, Fluminense. O assunto agora é Maracanã. Você vai parar de fazer expose das pessoas? Já falou que o cara teve não sei o quê. Vai parar? Eu tô Obrigado. doido pra te expor. Se tu ficar O falando assunto gracinha. agora é Maracanã e o clima. Peraí. Pedrinho, bota aquela. Tararam. Ih, CPF cancelado. Esse moleque, ele liga a metralhadora de falar M. O clima entre o Vasco e o governo do estado tá tenso. Luiz Melo, CEO do Cruz Maltino, comentou as declarações do Cláudio Castro, governador, sobre a licitação do estádio do Maraca. Vai se criando um clima terrível, como diria Galvão. Bora ouvir. Fomos surpreendidos ontem com as infelizes declarações do governador com respeito à licitação do Maracanã. Mas um ponto foi importante. Ele disse que o Maracanã vai ser administrado por clube de futebol. O Vasco é um clube de futebol. O Vasco é o primeiro time a ganhar um título no Maracanã. O Vasco ganhou muitos títulos e essa torcida entende que o Maracanã também é sua casa. Por essa razão, a gente fica feliz de cumprir com esse requisito. Eu quero tranquilizar a torcida vascaína para que eles saibam que a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que, quando as regras forem publicadas, o Vasco consiga entregar a melhor proposta possível, o melhor produto possível para que a gente consiga administrar o Maracanã junto aos nossos parceiros. E aí, Carlinhos? Cara, primeiro falar pro governador que ele não sabe nada de futebol, tá? Porque o Vasco é gigantesco, o Vasco é um clube enorme e ele tem que ter respeito pela instituição. Flavinho, você Mas entendeu, enfim, brother? ele tem que cuidar do nosso estado que ele não tá fazendo porcaria nenhuma. Você entendeu o embrólio? Entendi. Você pode cara, contextualizar para quem tá em casa? Só para não parecer que... Isso aí já não começou agora, não é de agora, né? Vem lá de trás, porque ia ter a licitação do Maracanã, mas ela foi suspensa. E aí o governo do Rio de Janeiro estendeu mais 6 meses para Flamengo e Fluminense. E aí agora está nesse processo para abrir uma nova licitação e o Vasco, ao lado de outras 2 empresas, junto com 2 empresas, quer participar desse processo para gerir o Maracanã. Óbvio que, no meu ponto de vista, eu acho que fica muito claro que a preferência aqui se mantenha para Flamengo e Fluminense. O próprio presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já falou que, se acontecer do Flamengo vencer essa licitação ao lado do Fluminense, tem o interesse, sim, de abrir as portas para o Vasco, só que tudo isso vai depender da situação do gramado, situação estrutural, enfim, coisas que são mais administrativas. E aí, houve uma reunião que o próprio Luiz Melo participou com o governador Cláudio Castro, e aí ficou um disse-me-disse de que o Cláudio Castro havia dito que aqui no Brasil as coisas são diferentes, algumas coisas não são respeitadas, mas tudo isso já foi esclarecido. O próprio Luiz Melo disse que, na verdade, não foi só isso que foi dito, isso ele estava falando sobre questões de datas estipuladas, porque isso não compete só ao governo do Rio de Janeiro, compete a outras situações, a outros órgãos. Então, tudo isso gerou esse grande desconforto entre o Vasco
e o governo do Rio de Janeiro. Inclusive, não foi só o Luiz Melo que se pronunciou, outros membros da 777 se pronunciaram. E agora sim, GV, eu acho que é uma coisa que precisa ser conversada. Tem que sentar todo mundo na mesa e resolver, o melhor pro Maracanã é o quê? Como o Luiz Castro, o Cláudio Castro, não o Luiz, o Cláudio Castro falou, os clubes vão administrar o Maracanã? Beleza, quais são os clubes que vão comandar? Flamengo e Fluminense. Beleza, Flamengo e Fluminense, mas você vai ter que abrir uma quantidade de jogos para Vasco e Botafogo. Até porque o Vasco hoje tem para fazer uma Sem proposta... dúvida nenhuma. E assim, o gramado pode ficar ruim? Então vamos investir um pouco mais na qualidade do gramado. Mas o gramado o que é possível fazer? Eu não sei o que eles fazem com o gramado, cara. Que a gente vive num estado que aqui é um calor pra cada um, sol pra cada um. Aí bota grama híbrida, aí tira, aí eles botam grama de inverno, aí não sei o quê. Agora é híbrida, né? Agora o gramado do Maracanã mas a híbrida não é toda... Não é toda sintética, ela é misturada. não. Quando a gente olha de perto, quando a gente entra no gramado, né? Parece o natural, é uma tecnologia bem maneira, inclusive. Muito maneira. Fica a nossa torcida aqui para os clubes e para o governo do estado do Rio de Janeiro, para a administração, para a concessionária que administra o Maracanã, que tudo se resolva da melhor maneira possível, para que fique tudo bem entre os clubes, governo, federação, porque a gente quer sempre que o futebol carioca esteja cada vez mais forte, fortalecido, mesmo quando a gente fala de competições nacionais, sul-americanas, né, continentais. Tomara que fique tudo bem, a gente torce para que vocês entrem num acordo. A gente vai ficar muito feliz. Porque senão quem perde somos nós, né, Jovem? Quem perde somos nós, os torcedores e tudo mais. Falando de la pelota, de campo e bola, o Vasco joga amanhã na tela da Band e a gente ainda não sabe se o Vasco vai botar o Vascão, o Vasco ou o Vasquinho. Sim. Entretanto, bota a classificação na tela aqui, Bete Richa, olha o perigo. Os 4 primeiros... Flamengo, Fluminense, Bangu e Volta Redonda. 5º, Audax. 6º, Botafogo. 7º, Resende, do Flávio Amêndola. 8º, Lusa. Vasco é o 9º colocado do Campeonato Carioca. Está na 2ª página de classificação. Carlinhos, o Vasco enfrenta a Portuguesa. Eu que vou fazer esse jogo. Que é um bom time. O Carlinhos está na transmissão. Vou te falar, a Portuguesa é um time muito bem treinado. Então, por isso... E o Vasco ainda tem mais um time reserva para queimar. Só pode botar 3 vezes, né? Se o Vasco não ganha amanhã, a Portuguesa já salta para 6. O Vasco segue com 2 e pode virar o lanterna do Carioca se a galera vencer. Aí o Vasco vai acabar com a minha saúde, igual no ano passado. Quantos piripá que eu tive aqui ano passado? Uma meia dúzia de 15. E você infartou também umas 3 vezes. Ele tá falando dele, aí ele fala de mim, fala do Flávio. Meu Clebinho, esse menino tá sem filtros. Vai, jovem. Então... Cara, se o Vasco não entrar com a sua força máxima e perder para a Portuguesa, que não é impossível, na minha opinião, ele pode dar Deus pro campeonato. Infelizmente, porque assim, não é o que eu quero, tá? Porque a torcida do Vasco não merece estar sofrendo há tantos anos. Então, assim, esse ano, com investimento, com tudo, o Vasco tem que estar brigando aqui, com o Flamengo e o Fluminense. Eu entendo que tudo na vida é planejamento, estratégia e processo. Não, eu respeito o que eles fizeram de levar o time pra fora, tal, para na cabeça deles expor, né, a marca, enfim. Mas o Vasco já é grande, cara. Só que aí quando você fala pra mim assim, eu tô contigo 100% nessa, o torcedor precisa de alegria, é porque pro torcedor, por mais que ele fale assim, o Carioca... Se ele for pra lanterna, se ele não classificar, já é... Porque ele vai ficar em casa vendo o pessoal jogando semifinal de Carioca, de Guanabara, jogo de televisão, audiência passando até plim-plim, e o Vasco fora de novo. Aí já é ruim. Com o Vasco na zona de rebaixamento, calma, o Vasco ainda tá aqui na 9ª posição. Mas o Vasco tá com 1 pontinho a mais do que Boa Vista e Nova Iguaçu, e empatado com o Madureira. O Campeonato Carioca rebaixa, hein? Não, gente, peraí, não pode. Não, o Vasco não pode nunca pensar nisso. Deus me Aí é tragédia máxima. Não, isso não vai acontecer, não. Não, isso não vai acontecer. Eu acho que mas amanhã eu acho que o Barbieri, que vai comandar, né, pela primeira vez no Carioca, eu acho que se ele não for com força máxima, ele vai mesclar ali, vai botar alguns... Você botaria o Piton? Cara, eu acho que sim, mas eu acho que o lado esquerdo do Vasco é um lado que precisa de uma atenção muito grande. Porque você tem o Piton como lateral, o Léo como zagueiro pelo lado esquerdo. O Léo já tem uma característica de sair bastante, o Piton principalmente ataca muito bem, mas tem uns problemas defensivos. Mas tem o Jair para dar aquela proteção mas ali aí do Galo. Quem é que vai jogar ao lado do Jair? Essa é a grande dúvida.
Seria o Marlon Gomes, mas tá com a seleção. Tá voando. Tá voando, inclusive. Seleção brasileira é muito bem, por sinal. Andrei fazendo gol. 3-1 na Argentina agora no final de semana. E assim, eu acho que você precisa corrigir algumas coisas. E o Carioca Se você fosse o precisa treinador, ser utilizado para isso. tu botaria a força máxima nesse jogo ou não? Com certeza. Cara, Com porque assim, o que a gente falou antes, o Carioca é muito bom quando ganha. Quando perde, É um inferno. a cabeça do treinador fica na reta, os jogadores não vão ter paz pra jogar e a torcida do Vasco tá no direito de cobrar. Então, pra mim, tem que botar o time principal. Você Eu também acho. botaria o Léo e você botaria o Léo? O Léo Pelé? Sim. Na zaga já? Claro. Você botaria o Bambu? Sabia que daqui dá bem pra ver? Pô, tô fazendo uma pergunta pro Tu cara. tá de Qual é o nome do zagueiro palhaçada do com as Vasco? tuas piadinhas de quarta série. Pô, amigo, qual é o nome do zagueiro do Vasco? Robson Bambu. Pô, perguntou o quê? Você bota o galho bota o seco? Bambu? Eu botaria o Robson Bambu pra Eu jogar botaria Eu o também. Robson. Léo Pelé, Robson Bambu. Não, Botaria o Piton, Como é botaria que é o o nome Jair, dele? botaria o... Léo o quê? Não é mais... Léo Pelé. Ele pediu pra não- tirar isso. Ah, sim, Porra, Agora é só Léo, é só Léo. Se pediu, a gente tira. Vai carregar esse peso? Não, lógico. Não dá. Ah, eu acho que Porque- o sistema defensivo do Vasco, do meu ponto de vista, pelo menos pra esse início, já tá definido na cabeça do Barbieri. Cara, Ivan no gol. eu já vi o Léo jogar de lateral esquerdo, tá? Ele jogou, foi com o Diniz que ele Eu começou a posso jogar queimar como- minha língua. como Eu posso zagueiro. queimar minha língua. Mas pra mim, o Vasco tem talvez um dos 3 melhores goleiros do Campeonato Brasileiro desse ano. O Ivan. Brasileiro. Sim. O Ivan é muito bom goleiro. Eu gosto dele muito. também. Acho que o Vasco foi muito bem no mercado e tá trazendo o menino, Léo Jardim. o Léo Jardim, que tá no Nice, né? Lille. No Lille da França. da França. Então provavelmente o Thiago não fica porque o Halls Isso. tá indo no banco de reserva. Thales Teixeira, nosso estagiário, fez o Band News na área hoje. O Lúcio Acosta, se eu não me engano, que joga no Cincinnati, da MLS. O 1,60m lembra um pouco o Soteldo. Eles já ofereceram pro Vasco, o Vasco concordou, aceitou. Só falta fechar. É um meiazinho, joga ele mais ou menos na função do Nenê. Rapidinho, chapa de fora da área. Depois procura no YouTube aí. Faz o seguinte, Thales com TH, Thales Teixeira. Vai lá no Instagram que tem a foto do cara, tem um vídeo. Muito bom jogador. Informação em primeira mão que o Thales trouxe no Band News na área. Ó, chapada de fora da área, tipo Cleberson, Deixa pimba, eu ver. toda Tu hora. lembra que há meses atrás... Rapidinho, começou no Boca Juniors e aí foi pra MLS, pros Estados Unidos. Fala, cara. Meses atrás o senhor falou o quê do Thiagão? Que tinha time Grande querendo. querendo. Eu também acho. Eu acho que E ele vai brilhar. Eu também acho. Fez Sentou nesse banquinho aqui, E foi muito bem no ano passado, né? pô. No passado ele foi um... Presta atenção. Vou pro intervalo e volto já já. Tem mais coisa pra falar do Rio de Janeiro. Tem mais jogo, tem mais carioca na Band. Volto já. Oi! Ele Vai dar pra todo mundo. Vai dar pra todo mundo. Quem quer picanha? Oi! Mas vem pra cá. Ai. Vou pro intervalo que eu vou ligar lá pro amigo do lar. Não tem intervalo, não. Não tem intervalo. Voltei no intervalo agora. Você perdeu meu juízo? Eu, hein? Rapaz, eu tô suando igual. Eu tô em Riad. Não, aqui tá um calor. Rafa, tô Esse suando. cara não pode passar calor, não. Eu preciso de ar, tá gelado. Falando nisso, em coisa boa, em coisa de qualidade. Olha que foto linda do André com o Andrezinho. Olha lá. Bacana demais, cara. Reforço para o Flu Kids. Mais um... Cara, o Instagram do Fluminense é um negócio espetacular. Mais um guerreirinho na família tricolor. Parabéns, André. Nasceu o Andrezinho Júnior lá. Muito legal, um carinho enorme da torcida do Fluminense com ele. O André foi acompanhar, não teve no último jogo lá em Cariacica, porque ele nasceu um pouquinho de nada antes do tempo, mas correu tudo bem. André, beijo pra você, irmão, pro moleque, pra mamãe. Muita saúde. Muita saúde pro bebê. Tenho certeza que vai ser teu fã número 1, porque tu joga pra caceta, que tu é muito gente boa. Muito legal. Flávio Amêndola, tá na hora também de fazer um filho já, Eu né? ia falar isso agora. Tá com 26? Ih, peraí. Cadê Hertal? O Hertal já até saiu dali, ó, se Calma, escondeu. para. Até se escondeu. Calma, não Tá na hora de fala isso casar já, agora, né? Vai não. ficar rolando Não, porque ela tá assustado porque ele teve, entendeu? Pelo amor Tem de que saber Deus, se- calma. Bom, um beijo pro Andrezão. Vamos falar agora sobre o lateral, que segundo o Carlos Alberto é o melhor do Brasil disparado. Cadê? Bota aí, Beto Rios. Fábio Santos? Não. Então acho que é uma peça Marçal. chave, né? É muito importante, ainda mais com toda essa mudança. Imagina se estivesse chegando 7, 8, 9 jogadores, né? Pro Mister ia ser muito complicado pra gente também, havia muitas mudanças no treino. Agora, ele já sabe
o que ele vai utilizar, como ele vai utilizar, porque ele já conhece os jogadores já se conhecem. Então eu acredito que isso realmente é uma peça-chave para que tudo esteja fluindo naturalmente agora, né? E não esteja tão difícil, né, esse início com todas essas mudanças. As mudanças nesse início de trabalho de pré-temporada são normais, né, cara? Porque assim, é o momento de você começar o projeto, né? E o projeto tem que ter início, meio e fim. E assim, na minha opinião, ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil mesmo. Você viu que o Felipe Luiz jogou no meio de semana? Não, cara, mas olha só, quando eu falo que um é melhor, eu não tô desqualificando o outro. Não, mas a gente é também só não tá dizendo isso. A minha opinião. O Luiz jogou muito. Eu vi o jogo. Joga. Não, ele joga muito. Mas no teu time, Complicado, difícil. Marçal ou Felipe Luiz? Duvido É que difícil. Flávio não corre errado, não. Flávio Não não corre vai. errado. Só se tu quiser discordar comigo de pirraça. Não, eu gostaria de ter os dois. Não, só pode ter um. Então aí eu vou de Felipe. Eu fico com o Marcelo. E a sua opinião, pra tu dizer pra tu Luiz, sem a menor dúvida. Mas a opinião de você aqui não vale nada. Quem sabe sou eu, entendeu? Você que tá em casa no chat agora. Faz faltam aí 2 a minutos. enquete aí. No enquete. Felipe Luiz ou Marçal agora no chat da Band Olha, Rio. vou te falar, Vambora. vou sair Tem daqui, 2 vou ficar minutos ainda, voltando vambora. até Aí. meu Mas dedo. aí, ó, vou falar o que o Carlinhos acabou de falar. Não é porque escolhemos o Felipe Luiz que tá desmerecendo o Marçal. Pelo Exatamente. contrário. Vamos lá, começou. Os dois são muito bons. A enquete, eu não opinião. sei fechar É a enquete, isso. fechou. Os dois Ó, são muito bons. E Murilo Inácio, Marçal, Rafael Lima, Marçal, Murilo Inácio, já falou também, né? Vai falar 10 vezes? Marçal, tô zoando. Olha quanto veio, Marcelo. Everson Vaz, Felipe Luiz, Flávio Guerreiro, Felipe Luiz, Vitor, Felipe Luiz, e virou, hein? Sangue Alvinegro. tu tá aumentando aí, que eu tô vendo aqui, tá Imóvel só Ponto, Marçal. Felipe Luiz, Tu tá mentindo. George Arrascaeta, a caneta do Felipe Luiz, Doutor Felipe Luiz. Miguel Castro, Felipe... Tá empatado, você foi bem agora. Tá empatado. Lucas Monteiro, Felipe Luiz, Vitor Nascimento, Felipe Luiz, Jean Marçal, Cauã Marçal, Radson Rodrigues, Marçal, Viramos. Maicon, Felipe Luiz, Luizão, tá empatadão. Mas tá eu acho que empatadão. esse E vou te equilíbrio falar, eu faz jus adoro ao o que a futebol do gente Felipe discutiu. Luiz, tá? Sim, joga muito. Joga muito. Não, os dois são muito bons. Vai lá se refrescar. Vou. Tá aqui. Obrigado, galera. Valeu. Mais tarde tem Mengão na tela da Band, ao vivaço contra o Bangu. Calma aí, tá aí. O bagulho tá aí. Tu falou pra me refrescar? Fazendo com esse garoto? Que loucura. O que você está fazendo com a mente desse garoto? Um beijo pra vocês. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente vem rendendo o jogo do Flamengo, já esquentando o jogo da noite. Um beijo pra vocês. Boa tarde. Cega ele, vovô!